Como garantir que as juventudes não sejam apenas mobilizadas, mas de fato sejam incluídas nos processos decisórios? Eu me chamo Carolina Stavali e sou vice-diretora do Instituto Sustentação. Pode Sustentar de hoje busca essa resposta. Eu sou Letícia Batista Matias, fundadora e diretora executiva do Instituto Sustentação. E nossa missão é formar jovens pela educação ambiental e climática. Esse podcast é um espaço de diálogo plural com aqueles que estão na linha de frente das mudanças climáticas. Agradecemos ao Youth Empowerment Fund, ao Global Youth Mobilization e à União Europeia pelo financiamento de nosso projeto. A crise climática já é uma realidade e os jovens são alguns dos mais impactados pela crise. Mas por que ainda são minoria nos espaços de decisão, onde se definem orçamentos e políticas públicas? Letícia, nos últimos anos a gente tem visto um crescimento dos movimentos juvenis, né? E esses movimentos muito ligados às pautas de mudanças climáticas, principalmente nas COPs, né? Em todos esses processos decisórios climáticos. Sim, com certeza, mas ainda existe uma grande diferença, né, entre mobilização e institucionalização da participação. A pergunta que fica, portanto, é como que a gente pode mudar isso? Para responder a isso, recebemos Marcela Mello, bióloga e doutora em mudanças climáticas e sustentabilidade pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, com foco em questões socioambientais e políticas públicas de adaptação e justiça climática. A Marcela também possui experiência com projetos europeus. A sua mais recente participação no projeto Horizonte 2020 Be Water Smart, onde ela atuou como pesquisadora social, colaborando com o engajamento de stakeholders e também a análise de barreiras e oportunidades. A Marcela trabalha com projetos voltados à juventude e atualmente ela é coordenadora de projetos e também de cursos na Youth Climate Leaders Brasil, onde existe a formação de jovens líderes climáticos. Marcela, seja muito bem-vinda. É um prazer poder te receber hoje no Pode Sustentar. Considerando sua trajetória, que conecta vivência acadêmica com atuação em projetos voltados às juventudes e à justiça climática, você acredita que em algum momento da sua trajetória você sentiu que precisava provar mais por ser jovem? Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, com a Carol, com a Letícia. Obrigada pelo convite. Bom, gente, acho que sim, né? A juventude, ela tem dificuldade de ocupar espaços e eu me lembro de algumas situações, sim, que eu tive que me provar mais por ser jovem e, na verdade, também a gente é atravessado por outras interseccionalidades, então, por ser mulher e por ser jovem, isso influencia nas nossas trajetórias, né? Eu tenho uma situação que para compartilhar rapidamente, né? Eu lembro, no início da minha carreira, eu fui professora por 4 anos. E aí eu lembro que isso eu tinha por volta dos meus 24 anos, então era bem jovem. E aí eu estava aplicando prova para uma turma de 3º ano. E, enfim, teve uma dinâmica ali de juntar as turmas, né? Porque o pessoal estava terminando as provas e tal. E aí eu fui junto com os alunos para uma nova sala, e aí quando eu cheguei na sala, os alunos sentaram e eu fiquei em pé atrás, né? E aí a coordenadora da escola entrou e falou, você não vai se sentar? E, enfim, aí eu achei engraçado que eu falei, acho que não, eu sou a professora aqui. Então, ela, não, me desculpa, né? Obviamente, ela acho que não tinha intenção de me invalidar como profissional, né? Mas acho que tem essa coisa do que ser jovem, você não pode estar ocupando espaços de destaque, né? Sim. Ou em espaços de liderança. Então, sem dúvidas, os jovens têm essas dificuldades, mas acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui. E, Marcela, como que você hoje avalia o papel da juventude dentro dessa pauta climática, especialmente aqui no Brasil? Porque a gente também tem um contexto muito específico quando a gente fala de Brasil, América Latina, Sul Global, né? Como você falou das interseccionalidades. Somos jovens e somos jovens latino-americanos. Bom, Carol, a juventude climática, o que eu consigo perceber é que há uma mobilização. Eu acho que ainda falta ocupar mais esses espaços, isso é muito importante, mas que a juventude da América Latina, ela tem se mobilizado. Eu, enquanto coordenadora de uma organização de jovens, obviamente, a gente costuma dizer, né, eu brinco sempre que a gente já fala para convertido, né, que é o pessoal que chega ali na YCL, já é um pessoal que já ouviu falar de meio ambiente, que já ouviu falar de sustentabilidade, que está entendendo aonde eles querem se colocar enquanto profissionais, enquanto pensantes de clima, né?
mas a gente já vê esses jovens bastante mobilizados, assim. Eu venho da academia, mas eu tenho uma vertente do social muito grande, e o que eu tenho percebido é que esses jovens, eles chegam com uma bagagem do território, uma bagagem crítica bastante interessante. Obviamente, não acredito que seja o suficiente, a gente tem trabalhado para isso, a gente quer que isso se espalhe, né, cada vez mais, mas já há uma juventude muito pensante e muito engajada quando a gente fala da juventude da América Latina. Não, com certeza. Até porque a pessoa, quando ela vai procurar um curso, uma formação já nessa área, ela já tem já uma vontade, né, de estar ali se engajando nessa questão. Às vezes já está engajada, mas quer entender como deixar isso mais instrumentalizado, né? Mais contextualizado, mais embasado, ter mais argumentos. Mais poder... ferramentas, né? Exato. Acho que ter mais ferramentas e ter mais instrumentos para trabalhar com aquilo. Não, com certeza, porque a gente quer mobilizar, mas a gente tem que mobilizar de maneira organizada, né? De maneira bem contextualizada para a gente evitar equívocos, evitar ser invalidado às vezes, né? Ainda mais por ser jovem. Então, se você já chega já com uma bagagem, você chega já com conteúdo, você está mais bem preparado para poder lidar com essas questões, até as interseccionalidades, como a gente estava falando, a Marcela até falou, dessa questão por ser mulher também. Então, você tem vários atravessamentos que acabam trazendo um pouco dessa invalidação, infelizmente, né? Então, a gente acaba tendo que se provar cada vez mais para poder estar ali ocupando aquele espaço, né? Muito bom, exatamente. Então, a gente está falando um pouco sobre essa questão da institucionalização mesmo, né, dos jovens em espaços grandes e formais. Eu tive a grande oportunidade de ir para a COP e foi incrível, porque eu tinha entrado recentemente na área climática, né, eu estava há cerca de 2 anos, e ir para a COP é o grande evento, a gente fala que é como se fosse a Copa do Mundo das mudanças climáticas, porque você tem a oportunidade de estar perto de grandes tomadores de decisão, de pessoas brilhantes, e a gente teve uma mobilização muito grande da juventude. E eu fui para lá através de uma organização jovem chamada Climate Talk, que eu também faço parte. E o objetivo era justamente levar jovens para esses espaços de decisão para que a gente pudesse ter a nossa contribuição, o nosso olhar. Foi muito incrível, mas eu me senti, por vezes, muito excluída. Primeiro que a COP é um local amedrontador. Você entra dentro de um pavilhão enorme, meio que jogado aos leões, então você não entende muito bem o que você está fazendo ali dentro. Você leva uns dias ainda para se habituar, né, naquela atmosfera. E eu sentia que eu era um peixinho muito pequeno dentro de um oceano com peixes muito grandes, assim, sabe? Sim. E eu fiquei assim, será que a minha participação... Assim, eu me questionei muito por vários momentos. Será que a minha participação aqui, de fato, é efetiva? Uhum. Será que a minha voz aqui é efetiva? Porque eu fui lá com um papel muito específico. Sim. Eu fui lá para acompanhar algumas agendas e eu tinha que fazer alguns reports sobre aquilo que eu estava lendo. Então, eu fui acompanhar gênero e financiamento climático. Mas eu ficava assim, tá, tudo bem, eu tô aqui fazendo esse report, mas o que eu faço depois disso, sabe? E eu sentia que tinham outros jovens junto comigo lá dentro que tinham essa mesma sensação. Ok, mas no final, na tomada de decisão efetiva final, a gente tem peso. Isso eu acho que a gente cai um pouco nessa situação. Até se a gente for parar para analisar que o cargo de PYCCC, ele foi criado recentemente. Foi, acho que na última Copa, inclusive. Não, eu acho... Não, tivemos 2 pessoas antes da Marcele. Uhum. Aí teve a Marcele e agora tem uma outra pessoa ocupando esse ano. Então, eu acredito que o que aconteceu é que a Marcele foi a primeira que teve um pouco mais de destaque, né? Que deram mais destaque, que deram maior participação, né, de uma jovem nos espaços de tomada de decisão. Mas aí você pensa, a gente tem uma jovem representante, sim, excelente, uma ótima representante, mas a gente tinha que ter mais espaço para jovens, né, nessa mesa, nessa hora de tomada de decisão, porque é uma questão, inclusive, de justiça intergeracional, né? Sim. Dar voz para os jovens e também dar poder para decidir o nosso futuro, o nosso presente também, né, porque já está batendo na porta. Então, eu acho que falta um pouco mais de espaços para mais gente participar com poder mesmo de tomar decisão e não apenas um espaço figurado, né, para ficar bonito na foto, né? Uhum. Exatamente. Eu acho que realmente
como institucionalização, o jovem ainda tem um espaço bastante limitado nesses espaços mesmo, né? Mas eu também acredito nisso, assim, que isso a gente tem ganhado esse espaço, né? Os jovens têm ganhado esse espaço a partir dessas participações, né? A própria Yungo, que é o órgão oficial da UNFCCC para a representatividade da juventude no mundo, é um órgão que vem ganhando mais espaço, né, nas discussões, mas é muito importante lembrar e destacar que para que esses jovens cheguem a mais lugares e que consigam ocupar mais esses espaços, é muito importante a organização social, né? É muito importante que eles se juntem, se organizem em diversas organizações, em coletivos, enfim, associações, para que esse corpo consiga ganhar esses espaços, né? Só a partir da organização social que a gente vai conseguir mudar esses cenários já impostos, né? Que, por exemplo, Carol falou muito da COP. É um lugar muito difícil de ser entendido, é um lugar de pessoas brancas, de pessoas mais velhas, de pessoas engravatadas, e aí você chega nesses espaços, os jovens chegam nesses espaços, não sabem nem como é que se coloca, né? Então, é muito importante essa organização, mas é importante também que esses espaços acolham essas pessoas que estão querendo chegar com ideias, que estão vindo lá do território, cheio de coisa para dizer, mas que não são levados em consideração por uma série de motivos também que a gente vai desenrolar por aqui. Então você acredita que as juventudes elas são vistas como sujeito político ou apenas como símbolo? Muito boa essa questão, Letícia, porque eu acho que há a vontade de que esses jovens sejam jovens, tenham uma participação política, mas ainda existe um plano, eu diria, um plano simbólico em que esses jovens são colocados, né? Então, para consultar, para olhar ali, né, para fazer uma entrevista, para falar sobre um tema, os jovens são super bem-vindos. Mas na hora de tomar as decisões, realmente ficam fora das mesas de decisão, né? Obviamente, esses jovens precisam de ferramentas, precisam desenvolver pensamento crítico, precisam estar envolvidos nas dinâmicas das organizações, né? Para que também essa fala seja embasada, né? A gente não pode dar espaço para o jovem e o cara não saber o que falar na hora de tomar. Jovem. Exatamente, na hora de decidir alguma coisa, né? Então, precisa de um apoio, e esse apoio a gente sabe que é complicado porque são várias coisas que a gente precisa, né? Quando a gente tá falando de um jovem periférico, né? Esse cara precisa ter acesso, ele precisa conseguir chegar nos espaços de decisão. E muito mais que isso, eles precisam provavelmente saber uma língua, né? Esses espaços de decisão geralmente são internacionais. Então, tem todo um suporte que é preciso para que esse jovem ocupem esses lugares, que hoje é bastante limitado. E é o que você tá falando, é muito elitista, gente. Estar numa COP é muito caro. Comer numa COP é muito caro. Beber água. Assim, fora dos espaços, porque dentro ali do pavilhão, você tinha água gratuita, né? Mas assim, comer é muito caro. Se deslocar nessas cidades é muito caro. Eu lembro que a passagem aérea foi caríssima. E aí eu tive um pequeno financiamento para a passagem aérea e eu arquei com as minhas despesas de alimentação e com as minhas despesas de deslocamento, né, pela cidade, que é o normal. E aí, nesse sentido, eu queria entender. Você acha que tem uma diferença, por exemplo, para um jovem que está na Europa? Ele consegue ter mais acesso a financiamento do que um jovem que está aqui no Sul Global? Porque eu tenho uma tendência de achar que eles conseguem ter muito mais acesso por esse espaço. Até porque, geograficamente falando, muitos desses processos decisórios mais formais acontecem no Norte Global, né? A gente ainda está um pouco incipiente aí nesse espaço mais formal de decisão. Nossa, Carol, acho que isso é uma questão muito, muito importante de tratar. Acho que sim, concordo com você, as decisões estão sendo tomadas no Norte Global. A gente está tentando, né, a gente vem trabalhando para que essa pauta seja uma pauta, principalmente do Sul Global, que é que a gente sabe que quem mais sofre, quem mais sente os impactos das mudanças climáticas, né? Enfim, tem toda uma questão que o Sul Global tem muito mais domínio, né? Mas falando especificamente de jovens, acho que sim, existe uma maior institucionalização dos jovens enquanto atores políticos, né? Dentro dessa dinâmica nos países do Norte Global.
Entretanto, eu acho que tem uma coisa que a gente traz enquanto Sul Global, que é muito importante nesse processo, que é a experiência. A experiência do território, né? Os nossos jovens vivem essas realidades, eles vivem os impactos das mudanças climáticas diretamente na comunidade, né? E isso eu acho que é um diferencial que o jovem europeu, por exemplo, ele já não tem tanto contato. Claro que eu não estou falando que no Norte Global não há efeitos das mudanças climáticas, mas até para lidar com esses efeitos lá é diferente. Sim, tem muito mais financiamento, Com tem muito certeza. mais recursos ali circulando, né? Mas a questão do jovem ter a experiência e trazer essa potencialidade do seu território, eu acho que é algo muito valoroso, que o Sul Global vem para mostrar que a gente pode trazer soluções também. Então, e soluções aplicadas, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de adaptação climática, a gente está falando de um contexto local, né? A gente precisa se basear num contexto local. Ah, porque tá lá no nível da discussão internacional. Sim, mas adaptação, mitigação, mas eu vou falar um pouco mais de adaptação climática, ela acontece a nível local. Então, o jovem que está lá vivendo a inundação, vivendo o deslizamento de terra, ele vai conseguir falar com muito mais propriedade do que ele está vivendo e como é que é possível, de alguma maneira, modificar aquela realidade, né? Então, eu acho que é uma potência que o Norte Global não conhece. Não, com certeza. Você fala muito sobre adaptação. Eu tenho uma experiência muito próxima com adaptação, porque eu estou fazendo mestrado em planejamento urbano e regional. Então, assim, o que eu percebo, né, a mitigação, ela vem muito de uma característica mais global, né? Então, a gente está aí com uma questão mais de interdependência complexa, né? Usando termos das relações internacionais. Mas a adaptação, ela é mais local, então ela vai estar mais ligada às cidades. Então, eu acredito que as cidades, elas têm que ter também financiamento para poder colocar na mão dos projetos, entendeu? Para as pessoas conseguirem utilizar essas tecnologias sociais para a própria adaptação. Então, tem uma diferença aí, né, na questão da mitigação para adaptação, porque soluções gerais nem sempre vão funcionar para cada local, né? Nesse sentido, né? Exatamente. A adaptação, ela é completamente local, né? A gente não pode falar de adaptação e pensar, obviamente, financiamento. Quando a gente pensa do financiamento, a gente precisa pegar dinheiro de todo lugar que tiver, né? Principalmente do Norte Global, que são os maiores responsáveis pela crise, né? Mas é feita no território. E aí tem outro desafio muito importante para a juventude, que é como acessar esse financiamento, né? Os caras estão cheios de projetos bacanas, fazendo muita coisa acontecer, e aí a gente vê as dificuldades, né? Das organizações, dos próprios jovens que querem se organizar de alguma maneira, mas que é muito difícil acessar esse financiamento. Escrever um projeto é muito difícil, fazer esse projeto passar e ser aprovado é muito difícil, então é a realidade do terceiro setor, né? Então, como é que a gente pode também, de alguma maneira, facilitar para que esse financiamento chegue na base e a gente consiga desenvolver esses projetos a partir da juventude, a partir dos saberes do território, a partir dos saberes ancestrais, que muito desses territórios também trazem, sabe? Então, é muita coisa pra gente pensar. E falando em financiamento, eu e Letícia, partindo de um lugar de duas jovens que estão tocando uma organização de educação climática e ambiental, a gente entende bem como o financiamento é difícil. Primeiro porque a gente precisa, na grande parte das vezes, a gente precisa de um CNPJ para acessar os financiamentos que são vias editais, né? Depois, porque a gente tem uma dificuldade de competir com grandes organizações. Porque é isso, é a história lá que eu contei da COP. Você é o Nemo num mar que tem baleias e peixes enormes. Então, você furar a bolha também é muito grande. E uma coisa que eu percebo na nossa área, que é uma conversa que a gente tem sempre a gente tem pouco espaço de entrada. Eu sinto que a gente tá sempre numa bolha muito fechadinha e que a gente não consegue, muitas vezes, penetrar. A gente não consegue se sobrepujar a grandes organizações. E aí é isso, a gente parte de um espaço pequenininho é muito difícil. E trazendo um exemplo do que um financiamento pode trazer, né? Hoje a gente está aqui num podcast que é financiado, tendo a oportunidade de falar com pessoas que são muito bacanas e que têm muito a acrescentar e produzir conhecimento para as pessoas de forma mais palatável, mais acessível. Eu sempre bato muito nesse ponto. Então, por favor, nos financiem. Nós somos jovens, estamos aqui, queremos financiamento, nos contatem, por favor.
Não, com certeza. A gente está aqui trazendo um conteúdo legal, né, para todo mundo, trazendo um conteúdo de educação climática e ambiental, mas de uma maneira descontraída, né, numa conversa e tal. Então, eu acho que é sobre a gente adaptar também a nossa comunicação, isso é muito, muito bacana. E a Carol falou a questão do financiamento, é bem característica essa questão de que o financiamento ele vem do Norte Global, porque, inclusive, o financiamento que a gente recebe hoje aqui vem do Norte Global diretamente. Então, é sobre o Norte Global. Obrigada. 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 Então, é sobre o Norte Global também está trazendo, né, esse financiamento para o Sul Global como forma também de reparação histórica, né? Com certeza. Então, também vai muito nessa linha, né? Com certeza. Até porque a gente parte de um princípio também, que é: vocês poluíram, agora vocês precisam nos ajudar a consertar todos os efeitos que estamos sofrendo, né? E eu acho que também, quando a gente fala de efeitos de mudanças climáticas, a gente está falando de recortes muito específicos. Por quê? Quando a gente fala de impactos, a gente tem que pensar nas interseccionalidades, né? E o que são as interseccionalidades? São os recortes que cada pessoa tem. Então, esse recorte pode ser de gênero, esse recorte pode ser de raça, ele pode ser etário. E na juventude, a gente também tem esse recorte, né? Então, por exemplo, um jovem negro periférico, ele vai ter muito menos acesso do que eu, que sou uma jovem branca, que tem uma condição socioeconômica relativamente mediana. Mas, assim, são acessos diferentes, são pessoas diferentes. E aí vem esse desafio, né? De como que a gente vai equalizar isso e como é que a gente pode fazer uma representatividade justa. Porque essas interseccionalidades vão atravessar a trajetória das pessoas. Não, com certeza. Quando a gente fala em juventude, eu sempre acredito que a gente tem que falar em juventudes, né? Porque a gente está falando de mais de uma juventude. A juventude, ela não é única e igual. Não, a gente tem vários atravessamentos e localidades. A gente tem a juventude do Sul Global, a gente tem a juventude do Norte Global, a gente tem a juventude feminina, a juventude masculina, a juventude LGBT, a gente tem várias, juventude negra, a gente tem várias juventudes diferentes, né? Então, é muito importante a gente também falar dessa pluralidade, a gente entender, né, esses diversos atravessamentos e como isso vai modificar o acesso, né, dessa juventude a conseguir uma formação, a conseguir entrar no espaço de decisão, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o plural de juventude, né, as juventudes como um todo. E a gente queria entender também um pouco com você, Marcela. Você acha que para esses espaços funcionarem, de repente, um mecanismo de cotas, por exemplo, você acha que isso faz sentido? E aí eu falo cotas justamente nesse sentido, assim, uma participação jovem tem que ser garantida, e dentro dessa participação jovem a gente tem que garantir que jovens negros, jovens periféricos, indígenas, LGBTs participem. Você acha que é uma possibilidade? É funcional tentar ter uma cota, por exemplo? Bom, representatividade é muito importante. Letícia trouxe muito bem nessa questão de não ser uma única juventude, né? Da gente ter várias juventudes, né? Atravessadas por diversos fatores diferentes. E, com certeza, eu sou completamente a favor das cotas. Acho que é muito importante que a gente garanta esses espaços, não só para jovens, mas para as pessoas negras, para as pessoas de regiões vulnerabilizadas, né? Pessoas indígenas, pessoas quilombolas, de comunidades tradicionais que estão desaparecendo aí, Isso né? mesmo. Então, é muito relevante para a gente conseguir dar espaço e trazer essa pluralidade, né? Mas, além disso, eu acho que é importante também a gente garantir que essas pessoas consigam permanecer nesses espaços, né? Que é muito diferente, né? Ter acesso e conseguir permanecer. E aí, para isso, é importante que tenha uma formação, é importante que haja um acompanhamento, é importante que financie que essas pessoas, para que essas pessoas estejam nesses espaços, né? Então, não tenho dúvidas de que há muitas juventudes e que a gente precisa de alguma maneira que elas estejam juntas e que a gente consiga usar da maior tecnologia que se possa trazer dentro dessa pluralidade em prol de
ocupar mais espaço e fazer, principalmente, com que esse espaço seja um lugar de decisão e de mudança de realidade, né? Porque não adianta nada estar ali, mas que não está influenciando em muita coisa, né? Então, trazer a questão do território, não só, mas das suas realidades como perspectiva de mudança para dentro das pautas sociais e socioambientais, né? E essa questão da formação eu acho muito importante. Eu acho que eu sempre bato muito nessa tecla. Mudanças climáticas é um grande guarda-chuva, né? Na verdade, esse meio de sustentabilidade, mudanças climáticas... Tem muita coisa. É muita coisa. E são temas complexos. Eu acho, assim, nosso objetivo é sempre trazer a linguagem de forma mais acessível possível. Mas não é fácil. Então, é muito importante que a gente tenha iniciativas em que as pessoas possam, de fato, se formar. Porque falar sobre mitigação, adaptação, bioeconomia, transição energética, não é fácil. Não são temas triviais. Não é como ir no mercado escolher açúcar, farinha e feijão. Não são escolhas simples, gente. Estudar esses temas são muito difíceis, são muito complexos. E a gente, às vezes, sente até um pouco de medo de entrar dentro dessa área. Porque, caramba, será que eu vou ter capacidade de entender isso aqui? Será que essa discussão é pra mim? Será que eu vou ter capacidade de unir os eixos, né? Os pontos dessa conversa. Então, eu acho isso muito legal. E muitas iniciativas estão surgindo. Sim. Então, você, por exemplo, você é coordenadora da YCL, que é super conhecida, um curso que já tá na 15ª edição. eu ia falar 14ª. Já tá na 15ª edição. O Instituto Sustentação tem projeto de formação. A gente teve o ECOA, que foi muito bem sucedido, né? Isso, com parceria com o Gabriel Parceria com o Batista. Gabriel. Então, assim, a gente tem muitas iniciativas de educação climática e ambiental surgindo. E jovens, entrem, embarquem. A gente precisa de um exército para conseguir liderar esse movimento. Então, é muito importante que a gente se dê as mãos mesmo. Não, com certeza. O curso da OSL, inclusive, eu participei da turma desse ano, né? É verdade. E o que eu percebi é que tem uma pluralidade muito grande, né? De histórias, de atravessamento de pessoas. O que eu acho muito legal, né? Eu acho que vocês conseguem atingir isso de uma maneira muito bacana. Então, parabéns também pelo projeto. É um projeto muito legal. Mas, voltando aqui, você sente que muitos jovens, eles querem atuar na agenda climática, mas não conseguem visualizar, se ver nesses espaços de decisão, se ver dentro das temáticas, né? Até porque a Carol estava falando, são muitos temas, né, que a gente tem. Então, eu acho que também é um pouco de se especializar em algum tema. O que você acha, Marcela? Muito bom. Bom, obrigada. Eu acho que sim, a gente faz um trabalho muito legal na YCL de exatamente trazer essa realidade para as pessoas, né, para os jovens, né? Nós somos focados em jovens e trazer o que está acontecendo no mundo climático, né? Então, muita gente que chega para trabalhar para estudar com a gente, para fazer o nosso curso, já está ali na área do ambiente, da sustentabilidade. Poucos estão fora da área, mas a gente sente sim essa questão da galera tá meio perdida, assim. Porque, como Carol falou, Letícia também trouxe, que são muitas áreas diferentes, né? Então, a gente está falando de ESG, de mercado de carbono, de socioambiental, né? Porque a pessoa pode trabalhar com a área socioambiental. Então, tem muita coisa acontecendo dentro da área do clima, né? E o curso da YCL, a proposta é exatamente essa, dar um panorama sobre o que está existindo aí, né? E aí, a gente está falando muito dessa questão das decisões, né? Dos jovens ocuparem espaços de decisão. A gente super concorda com isso, acho que a gente precisa estar nesses espaços, mas também a gente precisa fazer com que o clima ele esteja no nosso dia a dia, que as pessoas discutam o clima no dia a dia, que as pessoas pensem que os nossos atos vão levar a consequências no planeta, né? Então, a gente costuma dizer, né, na YCL, que toda carreira pode ser uma carreira climática, né? Então, esse um pouco do lema que a gente tenta fazer com que os nossos jovens saiam dali entendendo, né? Às vezes o cara trabalha com uma coisa que não tem nada a ver, mas ele levar a consciência, o pensamento crítico que a gente constrói ali para dentro dessas organizações, acho que já faz uma diferença enorme. Não é o que vai resolver, é isso, a gente precisa de um batalhão de gente fazendo muitas coisas e pensando muito sobre isso, mas fazer com que
essa juventude esteja equipada, esteja com um pensamento desenvolvido, esteja pensando criticamente para chegar nos seus espaços, para chegar na sua família, para chegar nos seus espaços e conseguir levar essa temática de uma maneira palatável, uma maneira que as pessoas consigam entender e consigam se identificar, né? Porque se as pessoas também não se identificam, se fica um discurso muito descolado da realidade das pessoas, as pessoas acabam não aderindo, né? Então, o que a gente tem feito, principalmente para o mercado de trabalho, mas eu acho que também tem a coisa de levar esses ensinamentos para a vida, sabe? E é isso que tem me dado orgulho nos últimos anos de trabalhar com a juventude, porque é um frescor e uma vontade muito grande, né? Que as outras gerações tem também, mas a gente, né, já tá mais esmurecida, assim. Tá então, cansado. o vigor da juventude, acho que faz muita diferença para todo esse movimento. E é por isso que a gente tem feito esse trabalho especificamente com os jovens, entendendo que é um movimento intergeracional e que é preciso todo mundo junto, mas que os jovens consigam liderar essa mudança que a gente espera. Eu acho que em termos de caminho profissional, uma coisa que eu acho que funciona muito para quem é jovem e tá querendo entender como quer entrar nesse local, como quer estar mais presente dentro desses debates, é o voluntariado. Eu sou muito grata ao voluntariado. Eu comecei como voluntariada no ISA, na equipe de comunicação. E foi muito importante para mim, porque ali eu tive acesso a vários projetos, tive acesso a várias pessoas bacanas que foram, de fato, me direcionando. Então, eu acho que o voluntariado, as equipes de voluntariado são muito legais, porque você pode pincelar. Você pode estar ali envolvida num projeto de transição energética, você pode, de repente, falar num policy brief, né? Escrever um policy brief. A gente tem um projeto de educação nas escolas, então você, de repente, pode ver se educação climática, ambiental é a sua área, se é aquilo que você gosta de fazer. Então, eu dou uma dica para todos os jovens que se voluntariem. Veja uma organização que esteja aceitando voluntários e ali você vai pincelando mesmo e provando um pouquinho de cada coisa. Não, com certeza. O voluntariado, ele é uma porta, né, para a pessoa entrar nesse universo do clima, né? A pessoa consegue ter contato com vários temas, como a Carol falou, e ao mesmo tempo você consegue conhecer pessoas também, né? Então é importante, cai até naquela vibe do networking, né? Conheçam pessoas, conheçam pessoas. É importante, você conhece uma pessoa que conhece outra pessoa que conhece outra pessoa, até porque o mundo do clima, ele é desse tamaninho, né? Exatamente. A gente estava falando justamente sobre isso. E vai ter uma hora que você vai conhecer tanta gente que vai ser impossível você chegar num espaço e as pessoas não saberem quem você é, porque você tá envolvido num voluntariado, você assistiu uma aula. Então, eu acho que é legal também dar esse caminho das pedras. Pra mim, funcionou assim. Foi através do voluntariado e foi fazendo cursos, foi conversando, utilizando o LinkedIn, me apresentando mesmo. Gente, tenham coragem, assim, eu falo muito isso, tenham coragem. Sejam caras de pau, sabe? Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. E eu queria participar, queria entender como é que é, porque todo mundo começou de algum lugar, né? Quem tá na ponta de tomada de decisão começou de algum lugar. Você começou muito antes da gente, mas começou efetivamente de algum lugar. Então, é isso, assim. Conheçam, façam amigos nessa trajetória. Porque também é muito importante você ter uma pessoa pra te dar a mão, pra te incentivar. Bom, é isso. Eu sou uma grande fã do voluntariado, inclusive quando abrirem vagas de voluntariado do ISA, vocês se inscrevam, já tô fazendo um merchan da nossa instituição. Muito importante, merchan sempre é importante. Não, e assim, eu acho que também vai na esteira dessa questão que você falou, da própria COP, por exemplo, se você encontra pessoas que você já conhece, você se sente mais acolhido e você tem mais força para poder estar reivindicando as coisas, né? O pessoal que faz a marcha pelo clima. Enfim, tem várias mobilizações muito legais, né, que acabam sendo feitas por conta dessas conexões também entre as pessoas, né? Então, o jovem, enquanto mobilizador, ele também precisa dessas conexões, é muito, muito interessante. Mas, Marcela, para a gente encerrar, o que um jovem que está ouvindo agora esse podcast, em qualquer lugar do Brasil, ou do Sul Global, que fale a língua portuguesa,
pode fazer hoje para ocupar esses espaços de decisão? O que você acha que seria possível? A gente também deixa esse espaço para você trazer falas finais. Muito legal. Bom, uma coisa, acho que é destacar o que vocês falaram, voluntariado mesmo, Bom, não sei se mas felizmente ou infelizmente, é um jeito de você se aproximar das organizações, né? Eu falei infelizmente só porque não pago, geralmente são, né, voluntariado, eles não têm a remuneração, mas é muito legal estar nesses espaços exatamente para entender a dinâmica e como é que, né, o que você gosta, o que você quer, qual a causa que você quer defender, né? Eu brinco que é muito bom que existem pessoas que vão defender diferentes causas, porque não dá pra gente defender todas as causas do mundo, né? Então, pra você entender ali, eu me amarro em trabalhar com mitigação, acho muito legal pensar em novas maneiras de diminuir a emissão de efeito estufa. Vai olhar lá pros grupos que estão trabalhando com mitigação, ou com adaptação, ou com projetos socioambientais. Então, acho que o voluntariado, eu comecei também com voluntariado na USL, há alguns anos atrás. Então, voluntariado, com certeza, é um caminho que faz muito sentido dentro da nossa carreira, digamos assim, né? Mas eu também destaco algo que eu também já trouxe, que é a questão da territorialização, né? De você se organizar enquanto movimento dentro da sua comunidade, né? As comunidades, como o grupo das juventudes e como todo esse processo que a gente está falando, tem as suas peculiaridades, e para entender e para conseguir olhar e falar, cara, eu quero mudar essa realidade aqui. Então, organização dentro dessas comunidades, né? O que eu tenho visto ultimamente, principalmente na área do clima, né? Que é onde eu trabalho, é que há muitos jovens se organizando em coletivos, em novas organizações, sabe? E fazendo muita coisa. Então, eu acredito que é dessa maneira, não só... então, para eu trabalhar com isso, eu preciso fundar uma organização? Não necessariamente. Pode fazer um voluntariado, pode entrar de outras maneiras, mas que essa organização ela é muito relevante para que tome expressividade e você consiga, então, de alguma maneira, entrar nos espaços, né? Porque é só assim, de forma organizada, que a gente vai conseguir, que os jovens vão conseguir estar dentro desses espaços, né? E aí eu convido todo mundo para o curso da USL, não só para o curso, mas para as ações da USL, né? Como a gente estava falando, é um lugar, é um espaço onde a gente conecta uma rede, que também é muito relevante quando a gente fala de organização social, né? E de trazer esses contatos, o tal do networking, as oportunidades. A gente tem uma rede hoje com mais de 2 mil, mais ou menos 2 mil jovens. E aí essa conexão é muito legal, porque ali você vê uma série de coisas acontecendo. Um monte de jovem fazendo coisas e se conectando e trocando. E, poxa, rolou uma vaga ali, ou rolou uma organização ali, ou vai ter o evento tal, que a gente só fica sabendo porque a gente está conectado em rede, né? Então, mais uma vez, deixo o convite para vocês conhecerem a organização. A gente está aí trabalhando pelos jovens, pelo clima. E é isso, meninas. Muito obrigada novamente. Marcela, a gente queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, né? Pelas suas falas, pela sua dedicação para estar aqui com a gente. Muito obrigada, Marcela. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme e chamem sempre que precisar. Muito obrigada a você que ouviu o nosso episódio hoje. No Instituto Sustentação, nós acreditamos que as juventudes não são apenas o futuro, mas o presente político. Porque não basta falar apenas de juventudes. É necessário construir caminhos concretos para que os jovens decidam. Siga o Instituto Sustentação nas redes sociais. Estamos em @instsustentação no Instagram e Instituto Sustentação no LinkedIn. Também temos o Substack, que é a nossa newsletter mensal, que a gente está lá em instsustentação.substack.com. Até o próximo Pode Sustentar.